Essa apresentação ela me foi pedida, né, numa reunião anterior, retrasada, do Conselho Diretor, né, no sentido exatamente de esclarecer um assunto que está nos jornais, né, e que é um assunto momentoso, importante, e que envolve até decisões que vão ser tomadas tanto pela Anatel quanto pelo Ministério e até pela Presidência da República, né? Então, na reunião retrasada, o Estelberto pediu que a gente fizesse essa reunião para, eventualmente, ver a quanto estamos, né, dentro do clube em relação a este assunto, né, e como o clube poderia, eventualmente, encaminhar algum tipo de atuação efetiva, né? Então, esse assunto vem sendo tratado dentro da DET, né, uma das divisões técnicas que cuida da área de telecomunicações e de tecnologia da informação. A gente, desde a Confecom, em 2009, né, que teve a sua fase no Rio de Janeiro, né, a Confecom teve uma fase municipal, teve uma fase estadual e teve uma fase lá em Brasília. A fase no Rio de Janeiro foi parte dela, quase toda, feita dentro do Clube de Engenharia, né? Então, nós tivemos oportunidade então de conhecer todas as entidades que estavam nesse campo de atuação da sociedade civil. E, a partir daí, nós passamos a nos relacionar com várias delas, né? Então, o Comitê Gestor de Internet, a gente participa da Câmara de Universalização da Inclusão Digital, na Coalizão Direitos na Rede, a gente participa do GT de Acesso, no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, nós somos do Conselho Deliberativo da entidade, na Frente Ampla pela Liberdade de Expressão, é o braço do FNDC aqui no Rio de Janeiro, na Frente Parlamentar de Comunicações, né, que a Frente Com é uma frente de senadores e deputados no Congresso Nacional. Essa frente era coordenada pela Luísa Irundina. Algumas vezes ela me chamou para ir a Brasília para fazer esclarecimentos aos deputados e senadores sobre eventuais problemas técnicos ou detalhes técnicos, né? Também no CREA, a gente vem atuando, Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. Na Associação Brasileira de Telecomunicações, nós fazemos parte do Conselho Consultivo, e esse relacionamento permitiu que nós começássemos a se ombrear com essas entidades e permitiu que o clube chegasse ao Conselho Consultivo da Anatel e, posteriormente, dentro do Conselho, atuando dentro do Conselho, a gente chegou à presidência do Conselho. Eu atuei durante 3 anos, com mandato de 3 anos, é um mandato sem vencimentos, né? É participação voluntária, e fizemos esse mandato, tivemos esse mandato lá. Esse mandato deu uma visibilidade ao clube que começou a ser chamado para participação em audiências públicas da Anatel. Eu tive algumas vezes em Brasília, participando de audiências públicas, e participamos também em consultas públicas que são colocadas pela Anatel e pelo Ministério das Comunicações. Então, entrando no assunto, né, de celular, né, é bom entender, pelo menos rapidamente, né, o que são as gerações de celular para a gente chegar na 5ª geração, que é exatamente a que nos interessa, né? Então, a primeira geração foi uma geração analógica, foi feita basicamente em 1999 e era basicamente para voz, né? Não tinha o serviço que a primeira geração fazia, era o serviço de voz. Os terminais eram caríssimos, né? Então ele era um terminal que normalmente era colocado em carros ou em maletas, custava aproximadamente $4.000. Depois veio a segunda geração, a partir daí todas as gerações passaram a ser digitais, com velocidade sempre aumentando, as versões foram se sucedendo, e o principal
principal aplicativo que essa segunda geração deu suporte foi os torpedos, né, que a gente começou a conhecer por torpedos, que é o serviço SMS, né, que davam velocidades em torno de velocidade 200 kilobits por segundo, que é uma velocidade bastante baixa. Exatamente por isso é que não se previa nenhuma outra aplicação a não ser voz e o torpedo propriamente dito, né? Fomos, então, para a terceira geração, sempre com intervalos, vocês vejam aí, sempre com intervalos de 10 anos entre uma geração e outra, aproximadamente 10 anos, né? A terceira geração já ia a velocidades bem maiores, cerca de 10 megabits por segundo, e ela já dava possibilidade da gente fazer e-mails. O e-mail talvez tenha sido o grande aplicativo da terceira geração, mas já dava uma primeira possibilidade de se fazer acesso à internet, né? E veio, então, a quarta geração, no início, por volta de 2009, também em várias versões, né? E foi a geração que deu a possibilidade de se fazer acesso à internet plena com vários aplicativos, né, de videoconferência, de web móvel, de jogos, né, em nuvem, streaming de vídeo. As velocidades subiram novamente, né, e a latência é uma latência de dezenas de megabits por segundo. Latência é o tempo de uma mensagem, de ação de uma mensagem, desde o usuário até a rede, né? Então, essa latência é importante porque exatamente na quinta geração, né, a latência foi especificada exatamente com um rigor bastante grande, porque as aplicações que estaria sendo desenvolvida na quinta geração precisaria desse tipo de resposta da rede, no sentido de suportar esses aplicativos. E os aplicativos, né, são telemedicina, carro autônomo, internet das coisas, inteligência artificial, fábrica 4.0, com velocidades da ordem de dezenas de gigabits por segundo e latência de 1 milissegundos, em comparação com latências bastante menores, bastante maiores das gerações anteriores, né? Para se ter uma ideia de velocidade, né, de uma geração para outra, né, tem aí o exemplo de um filme, né, que na terceira geração levaria 26 horas para ser baixado, né, e que na quarta geração levaria cerca de 6 minutos, na quinta geração leva cerca de 4 segundos, né? Então, essa é uma característica, vamos dizer assim, bem básica do que se pensa em relação às gerações, né? Cada uma delas ocupou faixas de frequência que estão aí colocadas, né? E a quinta geração, ela tem uma característica bastante peculiar, né, que eu vou falar exatamente agora nessa transparência, nesse slide, né, no sentido de tentar definir o que é o 5G, né, na internet hoje, né, no YouTube, no Google, né, se colocar lá o que é 5G, vai aparecer uma porção de definições, né, mas aqueles mais puristas, né, dizem que é muito difícil definir a internet, o 5G, né, com as características que ainda estão por vir, né? Nós estamos na infância do 5G. Na verdade, o 5G começou a ficar disponível em 2019, no final, e as aplicações começam a surgir agora, e como tem um tempo provável de vida de 10 anos, nós dizemos que estamos ainda na infância do 5G. E na infância do 5G, né, provavelmente ainda muita coisa vai acontecer dentro do desenvolvimento do 5G, já que, desde as gerações passadas, né, a intenção é sempre ter releases de software e releases de padronização. Nós atualmente estamos no release 16, o release 17 já começa a ser elaborado em 2021, e teremos, então, releases sucessivos de software que vão dar
a cara sucessivamente com outros releases ao 5G propriamente dito, até que uma quebra, uma ruptura qualquer ocorra e que venha a ser especificado a sexta geração. Mas a característica principal, sob o ponto de vista de infraestrutura de rede, que a rede 5G introduz, né, é que ela entra exatamente por não termos mais espectro sobrando para fazer aplicação de telefonia celular, né, optou-se por falta de outra solução e também para, na verdade, resolver um problema de velocidade, que o caminho é sempre para velocidades maiores, optou-se, então, por entrar na faixa de ondas milimétricas, que tem características boas e tem características ruins. Característica ruim é que ela tem grande problema com obstáculos. E esses obstáculos podem ser uma chuva e até folhagem. Ela tem problemas com relação a passar obstáculos, mas, em compensação, ela tem uma grande característica de ser veloz, ter velocidades maiores, velocidade da ordem de dezenas de gigabits por segundo no telefone do usuário. Então, com esse problema, né, de se ter obstáculos, né, impedindo a transmissão da comunicação, da informação, soluções diferentes começaram a ser pensadas exatamente no sentido de fazer com que se tivesse a possibilidade de utilizar o 5G em cidades onde obstáculos estão em todo momento, né, e que se possa fazer a transmissão destas informações dentro das cidades e no campo, né? Então, a ideia foi, diferentemente das gerações anteriores, que tem a propagação das ondas em antenas omnidirecionais, né? No 5G, as antenas não vão ter propagação omnidirecional, e sim em feixes. E o feixe vai ser localizado e vai acompanhar o dispositivo que o usuário estiver na mão, né? Então, os celulares, inclusive, de 5G, são diferentes dos celulares atuais, né? Os celulares de 4G, porque eles têm uma quantidade de antenas maior, exatamente porque várias antenas vão fazer acesso a esse celular simultaneamente, para que a comunicação não seja perdida com um obstáculo passando na frente da comunicação. Então, as antenas vão ser em feixes, em inglês se diz que é beamforming. Então, a antena vai exatamente identificar aonde o sinal está sendo colocado, através de triangulação. Várias antenas vão acessar esse terminal, e esse terminal, então, vai ter um feixe exclusivo para ele, dentro, seja ele um terminal, seja ele um carro, seja ele um escritório, enfim, aonde estiver o usuário se movendo, né? Além disso, né, várias outras tecnologias foram pensadas dentro da estrutura do 5G, que é o Network Slicing, que é o fatiamento de recursos de rede adequados a cada tipo de comunicação. Então, se o usuário pede um filme de 8K, rede de 8K, né, de pixels, né, a rede vai se adequar para fornecer aquela conexão para o usuário. Se a exigência for menor, se for de 2K ou de 1K, a rede se organiza para prover a informação para aquele usuário, né? E, nesse caso, então, nós vamos ter virtualização de funções e uma rede definida por software. São tecnologias que vão estar agregadas ao miolo de rede, de forma que essas funções sejam disponibilizadas para os usuários de uma forma geral. Há uma extensiva necessidade de utilização de funções em nuvem, né? Se prevê uma utilização de comunicação entre máquinas muito massiva,
exatamente por causa de requisitos de rede no sentido de atendimento a fábricas 4.0, enfim, internet das coisas, né? E o consumo, uma característica também, que o consumo de energia para transmissão da mesma informação chega a ser 90% menor do que nas gerações anteriores. Então, aí eu mostrei o espectro, o espectro do 4G que está aqui, né? Isso é uma antena de 4G que tem uma transmissão omnidirecional, em contraposição ao 5G, que são feixes que saem de uma antena e que chegam do usuário ou no escritório ou no carro, né? E o espectro de 5G está localizado exatamente entre cerca de 30 GHz até 300 GHz. Ele está antes do espectro visível, antes do infravermelho, depois o ultravioleta está depois, e depois tem o raio-x e os raios gama, né? Então, esta é o espectro onde vai se localizar o 5G. As ondas são milimétricas e a velocidade é entre 30 GHz e 300 GHz. Indo em frente, né, na Europa, eles se organizaram bem antes, né, eles já tinham as indústrias trabalhando no 5G, mas em 2016 a Comissão Europeia e a indústria de TICs de tecnologia da informação e comunicação lá na Europa, eles se reuniram para alinhar os esforços dos pesquisadores em laboratórios, academias, indústrias, e criaram 46 grupos de projetos e especificações, exatamente para dar suporte ao que seria implementado na Europa de uma forma geral. E essa figurinha que está aí é uma figurinha que eles divulgam muito, né? Que é exatamente como é que eles pensam em ter uma mobilidade de qualidade em áreas abertas, que são essas áreas aqui, onde tem pessoas caminhando e andando de bicicleta, enfim, né? Entre pessoas, nas casas, entre dispositivos, nas fábricas, em prédios comerciais, nos serviços públicos, nos transportes, nos hospitais, tudo isso, na verdade, em paralelo com a rede fixa que está também sendo colocada aqui. Então, aqui tem as casas, os pequenos negócios, né, prédios comerciais, fábricas, né, hospitais, lá mais adiante, áreas muito mais densas sob o ponto de vista de arranha-céus, né, aqui pessoas sendo conectadas, né, e conexão de transportes em alta velocidade, né. Esses 46 grupos que foram criados aqui, quem quiser definição ou maiores informações, está exatamente nesta fonte que eu coloco aqui embaixo da transparência. O contexto de serviços no Brasil é importante para a gente entender como é que isto vai acabar sendo colocado aqui no Brasil, né? Então, nós temos, em 1964, né, nós tínhamos serviços privados até 1964. Na verdade, o serviço que a gente tinha naquela época era o serviço de telefonia, era o serviço mais importante, tinha telegrafia, mas para o grande público era o serviço de telefonia. E nós tínhamos no Brasil 900 empresas privadas, né, e que forneciam um serviço muito precário, muito ruim, né? Quando houve a estatização em 1994, criação da Embratel logo em seguida, em 1965, Telebrás em 1972 e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás em 1976. Nós tivemos uma fase de desenvolvimentos bastante grandes de integração nacional, onde a Embratel foi a responsável por integrar todos os recursos que estavam espalhados por essas redes pelo Brasil afora. Então, foram criadas as redes de TV, de telefonia, de telex, de micro-ondas e de satélite, né? Então, houve uma completa transformação na década de 70 e década de 80. Em 1998,
Constituição Federal ratificou as telecomunicações como serviços públicos prestados pelo Estado. No entanto, em 1995, fruto das modificações dos sistemas do neoliberalismo, né, de uma forma geral, e de maior liberação das telecomunicações no mundo inteiro, né, houve a quebra das Bels telefônicas nos Estados Unidos, né, e, a partir daí, houve uma privatização generalizada das telecomunicações no mundo inteiro. Em 1995, foi feita uma emenda constitucional dizendo que os serviços continuariam sendo públicos, mas poderiam ser prestados sob concessão, autorização, enfim. A LGT, em 1997, exatamente começou a regular esses serviços, né? E os serviços eram regulados em regime público e privado, são até hoje dessa forma, e os exemplos são a telefonia fixa, que era o serviço mais importante naquela época, né? Foi colocado em regime público, com algumas obrigações, e o celular foi colocado em regime privado, sendo mais desobrigado em relação a regulamentos, né? Na privatização, em 1998, várias empresas adquiriram, né, o direito de prestar o serviço no Brasil. Algumas delas já nem estão mais no Brasil, praticamente a maioria delas saiu, né? Então, Belsalto, Tessa, foram todas cabeças de consórcios que fizeram aquisição aqui no Brasil em 1998 da área de celular. Isso se consolidou através do tempo, através dos 20 anos seguintes, e hoje em dia a gente tem o mercado dividido mais ou menos em agosto de 2020, com esses números, né, a Vivo com 33%, a Claro com 26%, a TIM com 22% e a Oi com 16%. E algumas outras pequenas, como Algar e Sercontel, completam os 6%, os 100% da forma de divisão do mercado de celular no Brasil atualmente. Houve, como consequência dessa privatização, né, a cadeia produtiva nacional teve um impacto bastante grande, houve uma diminuição bastante grande nos anos seguintes à privatização. Em 1998, 41,5% da cadeia produtiva nacional era fornecida por fabricantes nacionais. Hoje em dia, nós temos a cadeia produtiva nacional fornecendo apenas cerca de 3% do mercado. Na balança comercial de eletroeletrônicos, também nós tínhamos superávites seguidos e passamos a ter déficits seguidos de dezenas de bilhões de dólares a cada ano. Houve um desmantelamento bastante grande da pesquisa e desenvolvimento e da indústria nacional do setor. Então, isso é basicamente o contexto dos serviços aqui no Brasil, e a gente está mergulhado, né, na disputa geopolítica do 5G, que faz com que a gente tenha que pensar em como isto poderia ser implementado aqui no Brasil. Essas disputas geopolíticas do 5G, na verdade, né, não é nem uma disputa geopolítica pelo 5G. Na verdade, isto já está evidenciado, a disputa na verdade, evidenciada pela perda de hegemonia dos Estados Unidos em diversos campos de tecnologia. Isso já foi evidenciado pela World Intellectual Property Organization, né, órgão da ONU, que está fazendo relatórios, e esses relatórios já colocam a China à frente em registro de patentes, em marcas registradas e em design industrial. No nosso jornal do Clube de Engenharia, nós já colocamos uma matéria exatamente que evidencia, né, no jornal do Clube, em março de 2019, a gente colocou uma matéria exatamente evidenciando essa perda de hegemonia americana, e exatamente é isso que está motivando, né, na verdade, essa disputa geopolítica. Um outro dado importante, né, que a revista Fortune, né, na hora que ela fez a Fortune 500, né,
que discrimina as 500 maiores empresas, no ano de 2020, pela primeira vez, a China tem 124 das maiores 500 empresas do mundo, enquanto os Estados Unidos tem 121. Pela primeira vez, houve essa inversão em 2020 sobre a quantidade de empresas dentre as 500 maiores do mundo que pertencem à China e aos Estados Unidos. E por que, então, no 5G? Né? Obviamente, por que o 5G está no centro dessa discussão? Porque ele tem uma visibilidade mundial. Né? Todas as pessoas hoje utilizam o telefone celular, e isto dá uma visibilidade muito grande, e exatamente em cima disso é que começou essa disputa geopolítica por hegemonia mundial. Né? Mas o fato é, quem já trabalhou em fornecedores de serviço, né, em operadoras, sabe que, na verdade, diversidade de fornecedores para essas empresas é conveniência competitiva. Né? Você cria conveniência competitiva no sentido de que você vai ter menores custos e melhores alternativas de solução para cada um dos casos que você coloca, né, que você pretende prestar. Né? Os Estados Unidos, né, têm divulgado o Clean Networks, né, que é, na verdade, o alinhamento com o banimento das empresas chinesas de telecomunicações, né, que, na verdade, isto pode significar para quem está, na verdade, implementando soluções de rede, né, atrasos, maiores custos que vão se refletir em tarifas e divergências com a China em outras áreas de atuação. Né? Ao caso da Austrália, que a Austrália se alinhou ao Clean Networks e já está tendo uma contrapartida nos vinhos australianos, em que as tarifas alfandegárias chinesas em relação aos vinhos australianos aumentou bastante nesses últimos meses. E é bastante interessante, né, que, ao arguir a quebra de segurança e informação, né, ela fica pouco defensável, né, quando não se tem registro dessa quebra de informação. Era preciso, né, que, junto com as denúncias que os Estados Unidos vêm fazendo, que houvessem exatamente a definição desses registros de quebra de informação. E o fato é que, aliás, os Estados Unidos, né, que tiveram as maiores quebras, as maiores acusações de espionagens que foram feitas pela NSA, que foram espionagens executadas pela NSA, como foram as denúncias do Edward Snowden há alguns anos atrás. Né? Aqui no Brasil, a Claro, a Vivo, a TIM e a Oi já manifestaram que não querem se alinhar com o banimento. E tem dois casos interessantes que vale a pena citar, né? E eu vou mostrar isso na hora que falar do caso da Suécia. Né? É que a Suécia baniu, mas teve que voltar atrás, e a Finlândia está num vai e vem, não sabe se bane ou não, porque parte do governo é favorável e parte do governo é contra. Né? Exatamente, são os dois competidores da Huawei no mercado internacional. Estão aí as parcelas que cada um, correspondente a cada um no mercado internacional. A Huawei tem 28%, a Nokia tem 16%, a Ericsson tem 13%, a ZTE, que é a outra chinesa, tem 9%, e a Cisco tem 7%. Então, exatamente, a Huawei é o maior fornecedor de equipamentos para a internet, né? Tanto fixa quanto móvel. Né? O fato é que nenhuma evidência ou vantagem aparente, né, até o momento, né, justifica esse banimento. Haveria necessidade muito grande de se fazer um maior esclarecimento por que desse alinhamento no sentido de banir fabricantes que estão estabelecidos no mercado há cerca de 20 anos. Aqui no Brasil, né, uma outra informação é que nós temos fornecimentos da Huawei para praticamente todos os grandes provedores de serviço de celular. Né? Então, estão aí as percentagens que cada um dessas firmas tem em relação
a base instalada de cada um dos provedores de serviço, né? Então, é bastante alta a percentagem da Huawei em relação aos outros fornecedores, exatamente porque a Huawei tem efetivamente os menores preços de mercado em comparação com os outros fabricantes, né? Exemplos de editais no mundo, eu peguei 3 exemplos meio que clássicos, né? Para dar uma varredura em cima do que pode estar acontecendo a nível mundial. A França não fez o banimento da Huawei, ela ficou meio que em cima do muro, ela criou licenças para fabricantes, para uns ela dá uma licença maior, para ela dá para outros fabricantes ela dá uma licença menor, criou compromissos de atendimento a localidades, então isso é uma informação importante. Ela leiloou a faixa de 3,4 GHz e 3,8 GHz, que nem chega a ser a faixa de ondas milimétricas, mas é uma possibilidade de utilização do 5G. Leiloou 11 blocos de 10 MHz, que nem também é uma quantidade muito grande, e conseguiu arrecadar 2,8 bilhões de euros, quase 20 bilhões de reais, né? Os Estados Unidos, o FCC, leiloou em 28 de maio do ano passado a faixa de 24 GHz, aí sim dentro das ondas milimétricas, 7 blocos de 100 MHz, arrecadou 2 bilhões e houve banimento dos fabricantes chineses, e ele vendeu 2.000 lá, a venda das licenças são licenças regionais, ele vendeu 2.904 licenças regionais. A Suécia, então, marcou um leilão para o dia 10 de novembro de 2020. A Huawei entrou na justiça contra esse banimento. A Suprema Corte Sueca suspendeu o leilão por considerar que esse leilão estava em desacordo com o livre mercado, que é a situação da Suécia. E, surpreendentemente, o CEO da Ericsson deu declarações contrárias ao banimento pelo mesmo motivo de estar o leilão em desacordo com o livre mercado. É uma declaração surpreendente, porque a Ericsson é o principal concorrente da Huawei. No Brasil, né? Como é que nós estamos prevendo aqui no Brasil, né? Tudo isso é um pouco de ainda sem sabermos exatamente a situação que a Anatel vai configurar, porque ela está marcando a definição final sobre, principalmente, o problema do 3,5 GHz, que aqui no Brasil nós temos um problema grande. Ela fez uma consulta pública, né, no início desse ano. Nós não sabemos, todas as entidades da sociedade contribuíram para essa consulta pública, mas a gente não sabe qual o resultado que a Anatel vai considerar na hora que ela for fazer o leilão propriamente dito, né? Nós temos um grande problema, porque a faixa de 3,5 GHz, que é uma das faixas possíveis de ser utilizada para o leilão, ela hoje é ocupada pela TV aberta, né? Os grandes panelões de parabólicas que existem no Brasil inteiro, né? Cerca de 10 milhões de parabólicas que a gente ainda tem espalhados, principalmente por regiões remotas e também em áreas de periferias de cidade, né? Então, a convivência, a solução que está se prevendo, existem, na verdade, 2 soluções. Uma é a convivência com a TV aberta, com a aplicação de filtros. Foram feitos testes em 2020 de laboratório de campo, com resultado satisfatório. E a outra solução é mudar a TV aberta da banda C para a banda KU, que ocupa a faixa de 12 GHz. Só que as teles, né, que são as operadoras de celulares, têm preferência pela convivência através de filtros. E os radiodifusores são favoráveis a transferir toda a faixa para a faixa da banda KU. Então, essa decisão está muito difícil de ser tomada. Até hoje, a gente não tem a definição, e fala-se até em retirar o 3,5 GHz do leilão.
Mas, enfim, a Anatel está prevendo a solução para janeiro, fevereiro do ano que vem. A composição provável, já que a gente não tem ainda o documento final da Anatel sobre o leilão, é provável que o 5G vá ser feito na faixa de 3,5, com 5 blocos de 80 MHz, alguns deles regionais para pequenos provedores, alguns deles nacionais, e 26 GHz, 5 blocos nacionais de 400 MHz e 3 blocos regionais de 400 MHz. É provavelmente a composição que vai ser adotada aqui no Brasil. Vejam que, se compararmos com os blocos que foram leiloados em leilões, tanto na França como nos Estados Unidos, o nosso leilão é muito grande. É talvez um dos grandes leilões de 5G no mundo, né? Bom, prazos prováveis: se o edital for definido pela Anatel em janeiro, fevereiro de 2021, depois entraria um prazo que o TCU teria para verificar se todas as condições atendem ao Tribunal de Contas. O lançamento do edital seria no segundo semestre de 2021 e implementações seriam feitas no final de 2021, início de 2022. Os valores desse edital, né, de compra, né, dessas frequências, devem chegar à casa das dezenas de bilhões de reais, porque, se compararmos com os leilões que fizeram França e Estados Unidos, que arrecadaram cerca de 2 bilhões de euros e 2 bilhões de dólares, provavelmente a nossa vai ser na casa de dezenas de bilhões de reais. E não sabemos ainda qual vai ser o comportamento das restrições a fornecedores, tal do alinhamento com o Clean Networks, né? O fato é, né, nós estamos no limiar de uma nova tecnologia que vai mudar a sociedade sob o ponto de vista das aplicações e de mobilidade em todos os locais de uma cidade, né? Então, esta é uma oportunidade da gente ter um fomento à pesquisa e desenvolvimento, é a oportunidade de se colocar nesse leilão fomento à pesquisa e desenvolvimento, reativar cadeia produtiva nacional, utilizar os fundos setoriais que existem, né? Existem 3 fundos setoriais, eu vou falar sobre eles daqui a pouquinho, né? Que não são, na verdade, utilizados, eles são contingenciados para aplicação, para pagamento de dívida bancária, né? De dívida do governo federal, né? E obrigações de atendimento. Há necessidade da gente colocar nesse edital, né, obrigações de atendimento, tal como fez a França em relação às suas localidades, né? Perspectivas de uso, né? A gente tem visto a ordem de custo dos terminais de 5G, né? Aqui no Brasil, esses terminais estão sendo vendidos. Eu vou falar por que estão sendo vendidos aqui no Brasil, já que a gente não teve leilão de 5G, por que estão sendo vendidos terminais de 5G, né? E, obviamente, que vocês já devem saber, né? A Claro tem feito uma propaganda bastante grande. Eu vou explicar exatamente o que é esta geração de 5G aqui no Brasil, sem ter as frequências ainda licitadas, leiloadas, né? Os terminais são caros, né? São da ordem de R$ 5.000, o mais simples, né? As aplicações mais efetivas que a gente tem do 5G estão muito ligadas, né, a grandes áreas de desenvolvimento, né? Sensores industriais, internet das coisas, carros autônomos, telemedicina. Na verdade, né, o que a gente percebe é que não tem aquela aplicação grande, né, que a gente chama killing application, que o inglês fala, né, que é a aplicação matadora, aquela aplicação que vai gerar na comunidade, na sociedade de uma forma geral, a necessidade de ter aquele terminal, de ter aquela tecnologia, ela ainda não está efetivamente colocada, né? Então, em função disso, né, a Global System for Mobile Association, que é uma entidade que une os fabricantes e os prestadores de serviço, eles fazem pesquisa mundial sobre como vai se dar a introdução do celular, né, nos diversos países, e eles fizeram
colocaram a expectativa que, em 2025, o 5G no Brasil teria uma penetração de 18% do parque instalado de celulares, enquanto o 4G teria 80% e o 2G e o 3G ainda teriam uma parcela pequenininha de cerca de 2%. Ainda relacionado a perspectivas de uso, né, as ondas milimétricas, né, foi muito dito que as ondas milimétricas poderiam fazer mal à saúde. Durante muito tempo, principalmente as entidades médicas, né, colocavam o cuidado que se deveria ter ao fazer estas implantações. No entanto, após 7 anos de estudos, né, esse International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection emitiu um estudo que diz que as implementações de rede em 5G em frequências milimétricas não devem trazer riscos à saúde dos consumidores. Isso é um trabalho, quem quiser consultar, é aí uma referência 2. Né? Mas o fato é que ainda existem incrédulos sobre essa possibilidade de grande utilização de ondas milimétricas em grande quantidade de antenas dentro de uma cidade. O fato é que talvez essa questão ainda vá ser acompanhada durante algum tempo. Né? O 5G que está sendo colocado aqui no Brasil foi um release, que é o release 15 do desenvolvimento do 5G mundial, e que é na verdade, um compartilhamento dinâmico de espectro com o 4G. Eles perceberam que nos rádios que estavam sendo implementados o 4G, eles poderiam fazer pequenas modificações de software e de placas, edição de placas e de configurações, de modo a que esses rádios de 4G pudessem dar atendimento melhor a frequências ao 5G. Então, eles compartilham, na verdade, o espectro de frequências do 4G, as antenas e os rádios, né, com pequenas adições de software, de placas e de configurações diferentes. Com isso, a prestação do serviço 5G ficou mais rápida, porque utiliza toda a infraestrutura existente que já está instalada, e dá menores custos e aspectos de provimento de solução muito mais rápidas. Né? No entanto, existem limitações de características, principalmente de velocidade e latência, que não serão as mesmas propaladas para o 5G em velocidades das ondas milimétricas. Né? Então, a limitação também é em disponibilidade de espectro, porque ele vai estar compartilhando o espectro do 5G. A única que não fez compartilhamento de espectro foi a Oi, que usou uma faixa do 3G para utilização em Brasília, né, para fazer o atendimento do 5G com faixa exclusiva em 2.1, mas com as mesmas características de utilização de uma frequência anterior. Então, hoje em dia, toda a estrutura do 5G que está sendo vendida pelas operadoras são todas calcadas, estão todas suportadas por uma infraestrutura que foi colocada no 4G, né, com algumas modificações para dar melhores respostas. Né? E essa melhor resposta está aí no teste na região dos Jardins de São Paulo, que foi feito, e que o 5G DSS deu respostas de 23 megabits por segundo no telefone celular, enquanto que o 4G deu velocidade da ordem de 35 megabits por segundo. Então, além disso, existe uma característica dessa implantação do 5G DSS, né, que é o Dynamic Spectrum Sharing, né, que a utilização deste 4G tem que ser do mesmo fabricante para o provimento do 5G. Ou seja, aqui tem mais uma característica importante da impossibilidade da dificuldade que faz se ter que, ao se colocar o banimento das fabricantes chinesas, a Huawei, por exemplo, que é uma grande fornecedora do mercado nacional. Então, para se prover essa solução, e as empresas todas já estão colocando essa solução no ar, né?
tem que ser com o mesmo fabricante que instalou o 4G respectivo. Bom, com essas características todas, né, o que tem se colocado, na verdade, né, que durante muito tempo, né, pelas características que o 5G tem, né, de ondas milimétricas e de a utilização do espectro de 3,5 GHz, né, é que vai haver, na verdade, uma convivência de 3 grandes redes para o provimento de telefonia celular daqui para frente no mundo, né? Então, o primeiro segmento vai ser o segmento das ondas milimétricas, do 5G, dito 5G puro, né? Que vai fornecer soluções de usuário da ordem de dezenas de gigabits por segundo, né? Obviamente, com as aplicações completas de latência e de velocidade, né? Mas, ao mesmo tempo, aproveitando todas as características das faixas anteriores, das faixas de 3,5 GHz e da faixa do 5G DSS, que normalmente é a faixa de 2,5 GHz, vai se poder dar uma solução para aplicações que estejam na faixa de gigabit por segundo, poucos gigabits por segundo. E ainda o 4G tradicional, que a gente tem hoje espalhado pelo país afora, que daria uma aplicação da ordem de quase gigabit por segundo, né, de centenas de megabits por segundo, quase chegando a gigabit por segundo. Essas 3 redes, durante muito tempo, vão conviver para dar a solução para as redes de uma forma geral, num determinado ambiente, num determinado país. Elas vão conviver simultaneamente durante muito tempo ainda. Então, o 5G não é uma tecnologia disruptiva, mas ela não invalida tudo o que existe para trás como solução de rede para as soluções de celulares. Então, aí chegamos no final, né, da apresentação, né, que é respostas, né, à pergunta que foi feita no início, né? Vamos aproveitar uma oportunidade ou vamos continuar com a mesma situação que a gente tem no país hoje, né, de termos de desigualdade de atendimento, tanto sociais e regionais, né? Enfim, precisamos sempre lembrar que os serviços de telecomunicações são públicos, garantidos pela Constituição Federal. Eles só foram flexibilizados no sentido de, continuando público, eles poderiam ser prestados por entidades que, sob concessão ou autorização ou permissão, fariam o provimento dos serviços. No entanto, manter a soberania sobre essas redes significa a gente poder interferir exatamente no sentido de diminuir as desigualdades de atendimentos sociais e regionais, que ainda no Brasil são muito grandes hoje em dia. Novas tecnologias criam oportunidades, exatamente no sentido da gente que, na verdade, perdemos no setor de telecomunicações o bonde da produção local. Nós tínhamos produção local na década de 80 para praticamente todas as nossas necessidades, comprávamos muito pouco no exterior, hoje em dia é exatamente o contrário. Então, essas novas tecnologias criam oportunidades, é a exata hora de fazer-se um incentivo à pesquisa e desenvolvimento, né? Sabermos, por exemplo, qual é o papel do CPQD, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, que foi o incubador de várias soluções que tivemos na era estatal, né? E termos, então, oportunidade de criar uma cadeia produtiva local de insumos para telecomunicações, né? Colocarmos isso como solução, como negociação junto a esses contratos que, eventualmente, viessem a ser fornecidos, né?
Efetiva utilização dos fundos setoriais, né? Nós temos 3 fundos setoriais, que são o FUST, o Funtel e o Fistel. Né? Estamos, na verdade, né, lutamos muito para que o FUST, que era contingenciado o tempo todo, né, fosse utilizado exatamente para a universalização do serviço de telecomunicações, que é a finalidade precípua dele. Né? Então, tivemos o projeto de lei aprovado há coisa de 2 semanas atrás, depois de muita briga no Congresso Nacional, exatamente para aprovação desse projeto de lei, que é o projeto de lei 172 de 2020. Temos ainda o Funtel, que é o Fundo exatamente para desenvolvimento de telecomunicações, e temos o Fistel, que é o Fundo de fiscalização. Então, esses fundos todos estão hoje contingenciados para pagamento de dívida externa e dívida interna, e o que está se querendo é que esses fundos sejam efetivamente utilizados para se fazer o desenvolvimento nacional e diminuir as desigualdades de atendimento que existem no Brasil, tanto sociais. As classes D e E são muito diferentemente atendidas do que as classes A e B, em termos de qualquer solução de telecomunicações, e também regionalmente. As áreas rurais são muito menos atendidas do que as áreas urbanas. Estabelecer regulamentação adequada ao momento, né? Nós precisamos mudar a nossa legislação no sentido de fazer separações estruturais importantes, principalmente na área de acesso. O acesso de telecomunicações representa 60% do CAPEX e 60% do OPEX. Portanto, se houver separação estrutural de modo a que se possa fazer a separação de infraestrutura de rede, da provimento do serviço propriamente dito, isto é uma regulamentação importante. Isso, na verdade, né, para falar francamente para vocês, isso foi proposta do Clube de Engenharia na Confecom lá em 2009. Né? Eu e o Telmo, naquela época, né, trabalhamos exatamente no sentido de fazer esta separação estrutural que queríamos, já naquela época, fazer aqui no Brasil. Assegurar diversidade de fornecedores, exatamente porque diversidade de fornecedores é exatamente um dos pilares de você ter maior diversidade e menores preços e melhores alternativas de solução. Manter o ambiente competitivo, incentivando os pequenos provedores, os prestadores de pequeno porte. Né? São pequenos provedores que hoje, em termos de prestação de serviços de internet, começam a ficar bastante influenciadores, principalmente no interior do país, onde as operadoras ainda não chegam, né? E no sentido de colocar blocos de frequência regionais, de forma que eles possam se candidatar a esses blocos regionais, e também ter um fundo garantidor, por exemplo, pelo BNDES, para que eles possam conseguir financiamentos em bancos privados. Né? Efetiva atuação da Anatel no Plano Geral de Metas de Competição, exatamente para estabelecer comparativamente empresas. Nós temos empresas de grande porte, empresas de pequeno porte, competindo pelo mesmo espaço. Né? Então, é o Plano Geral de Metas de Competição que estabelece a possibilidade de se ter uma competição mais adequada, mais fluida. Né? Então, a efetiva atuação da Anatel é importante no sentido de garantir essa competição adequada entre os grandes provedores e os pequenos provedores. Leilão com obrigações de metas de atendimento de localidades, tal como fez a França, por exemplo, e faz os Estados Unidos também. E o mercado secundário de frequências regulado. Isso aqui é uma característica interessante, porque nós temos frequências, um mercado secundário de frequências, né, que poderia virar um mercado de commodities. Né? A pessoa simplesmente compra um bloco de frequências para poder revender mais tarde por um preço bem maior. Então, a gente precisa ter esse mercado de frequência regulado exatamente para não permitir esse tipo de atuação de mercado de commodities. Né?
edital transparente, sem restrições quanto à participação de fabricantes, exatamente porque não existe, não está visível para nós, né, a possibilidade de se fazer restrições, arguindo os argumentos, né, que vêm sendo colocados sem nenhuma base formal nos editais, né? Aprovação de uma nova lei de antenas, porque o fato é que o 5G vai precisar de uma quantidade muito maior de antenas do que vem sendo colocado nas gerações anteriores do 5G, e essa aprovação de uma lei de antenas é necessária porque nós estamos tendo problemas de briga entre os provedores de solução, as teles, né, as operadoras, com os municípios. Os municípios custam a dar estas autorizações e a nova lei de antenas é uma lei que está gestando no Congresso. Na verdade, já foi aprovada, mas a Procuradoria-Geral da República, a PGR, pediu vistas e está colocando alguns problemas por causa do problema de direito de passagem, não é nem o problema das antenas propriamente ditas, é problema de direito de passagem em rodovias e ferrovias, mas o fato é que a lei das antenas precisa realmente ser sancionada exatamente para dar às operadoras uma flexibilidade maior de implantação, mas também dar aos municípios a possibilidade de bloquear, eventualmente, quando for uma instalação inadequada dentro de cidades. O fato é que a gente vai a gente vai ter que lidar com esse tipo de problema daqui para frente, porque o 5G requer uma quantidade muito maior de antenas do que as gerações anteriores. Tá? Então, basicamente, era isso que eu tinha que transmitir para vocês. Espero que vocês não tenham cansado. É um pouco árido. Eu procurei dar uma passagem, né? Não quis ficar muito em cima da tecnologia em si, né? A tecnologia em si, quem tiver curiosidade, no YouTube tem centenas de explicações sobre 5G, mas eu queria dar mais a contextualização no Brasil, né? E como está a contextualização no mundo da implantação e quais são as oportunidades que a gente tem aqui no Brasil de atuar no sentido de voltar a ter um setor produtivo nesta área de telecomunicações, coisa que a gente perdeu depois da privatização, infelizmente. Obrigado. Estou aí para responder eventuais dúvidas e perguntas. Muito obrigado, meu caro Patusco. Você é excelente, não tenho outra expressão. Você situou bem a importância dessa tecnologia, você situou bem a característica geopolítica que está complicando o nosso posicionamento, e isso faz com que nós, do Clube de Engenharia, devamos assumir uma postura firme de defesa dos postulados que você colocou em sua apresentação. Nós devemos trabalhar com a sua orientação, porque é uma orientação com base técnica, com base consistente, para permitir um posicionamento político que é o do interesse da sociedade brasileira e da preservação da nossa soberania.